Olá, olá! Tá começando mais um Receitas para Ser Feliz. Todas as sextas-feiras, à 1 da tarde, a gente está trazendo o caderno de receitas, que são entrevistas com pessoas interessantes, que estão buscando novas formas de viver, tanto dentro do trabalho, transição de vida, arte e cultura, faça você mesmo e cuidar de si e do outro. Essas são as áreas que a gente conversa sempre aqui no Receitas para Ser Feliz. E hoje eu trouxe uma querida. A gente já teve conexão em vários momentos, aí desde 2018, vem tendo conexões dentro dessa busca das novas formas de viver, que é a Miriam Cruz. E a gente vai conversar um pouco sobre a vida dela na Alemanha. Ela está há um ano vivendo um sonho, que era esse sonho de ir para a Alemanha. E a gente vai falar um pouquinho de voluntariado, de ativismo, de como ela está se integrando aí nessa sociedade também alemã, de como que agora ela vai poder trabalhar efetivamente lá. E ela vai contar para a gente também de vários eventos transformadores que ela tem feito. Então, deixa eu deixar a própria Miriam se apresentar. Vem cá, querida, entra na nossa tela. Bom dia, prazer ter você aqui. Bom dia, Brasil. Boa tarde aqui na Alemanha. Estamos 5 horas à frente. Meu nome é Miriam, como a Daisy falou, e eu costumo me apresentar dizendo que eu sou gestora de eventos de formação, escritora por vocação e artesã de coração. E estou muito feliz com essa oportunidade de poder agora, depois de um ano, compartilhar com vocês, parar, fazer essa retrospectiva, poder transbordar um pouco do que eu estou vivendo aqui, e é sempre muito bom partilhar, e eu sinto que a gente soma, a gente integra, e muito feliz com o seu convite, agradeço. Que delícia, querida. E a gente se encontrou em vários momentos, né? Eu falei um pouquinho na introdução, mas a gente se conheceu na época que você estava na Multiversidade, do Alex Bretas, então já tinha aí essa busca por formas diferentes de aprender, o aprendizado autodirigido, e aí nos encontramos em vários outros momentos, inclusive fizemos juntas, aí você teve no nosso grupo de clareza e transição profissional, depois no grupo de novas economias, em que a gente trazia um pouquinho da fluxonomia para as pessoas, então sempre foi muito bacana a nossa conexão, e agora a gente está aí no Wanderlust, que é o grupo de estudos de alemão e de cultura alemã, né? Criado Sim, por nossa, você, entrei a seu convite, inclusive. sim. Foi co-criado por mim e pelo Tari, que também nessa atmosfera de novas formas de viver, das redes, do aprendizagem autodirigido, e eu consigo perceber de uma forma muito concreta o quanto todos esses aprendizados, essas experiências, essas vivências em comunidade foram fundamentais para a minha vida aqui, nessa transição, nesse começo, como realmente fez toda a diferença. Foi mesmo um preparo muito grande. E agora eu vejo essas ferramentas, é como se eu tivesse trazido isso na minha mochila e eu tenho isso para usar, e assim, fundamental. Tudo que eu tenho conseguido de oportunidade e de percepção de mundo e de poder me relacionar e ter mesmo uma sensibilidade para perceber esses contrastes e saber a fluxonomia, onde encontrar o que eu preciso, sintonizar essas realidades. E realmente eu sinto que nesse momento eu estou vivendo mesmo essa transformação nos projetos que eu faço parte, no meu relacionamento, com tudo que viver num outro país traz. É uma aprendizagem integral, né? Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, tudo é uma aprendizagem. Tudo, eu vou cozinhar, eu tenho que aprender o rótulo do que eu tô lendo, então realmente vivendo a aprendizagem integralmente. É muito legal que eu acompanhei um pouquinho, né? Lá no começo da pandemia, a gente viu você moldar esse sonho, né? O teu sonho dentro do nosso grupo de clareza e transição era morar na Alemanha e desenvolver um trabalho na Alemanha. E aí você fez todo esse percurso, conseguiu ir rápido, né? Porque agora já faz um ano que você está aí, conseguiu ir rápido aí para a Alemanha, mas tem um monte de coisa que você vai contar para a gente aí de como poder trabalhar na Alemanha ou não. Você vai contar um pouquinho mais para o final, mas é muito legal ver esse percurso da sua criação mesmo, que você está criando o que você queria aos poucos e está dentro dessas novas formas de viver, né? Tanto no teu relacionamento, como na vida aí, no teu dia a dia, no tipo de ação que você faz, está tudo dentro dessas novas formas de viver. E isso não é comum a todos os alemães. Conta essa história que você me falou agora um pouquinho antes, que tem 2 tipos de alemão. Como é que é isso? Sim. Primeiramente, eu queria dizer assim, que tudo que eu for trazer aqui é sempre baseado na minha experiência,
prestando muita atenção para estereótipos, generalização. Eu nunca posso falar de maneira geral da Alemanha, porque é muito grande e só pela minha própria experiência já encontrei várias exceções à regra, então é sempre a minha própria experiência, não significa que é uma lei. E eu comentei com você que logo quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma pessoa que também é da América do Sul, minha vizinha, que hoje também é minha dentista, uma pessoa muito querida que me auxiliou muito. E aí ela falou para mim, assim, logo no começo, que aqui na Alemanha tem 2 tipos de alemão. Aquele que só pensa em trabalhar, em construir casa, e aquele outro tipo que já é mais cultural, aberto, que não sabe o que vai comer amanhã, mas usa o dinheiro que ele tem para comprar um ticket para a Tailândia e viajar. É verdade, né? Mas eu acho que tem uma coisa na cultura alemã que é assim, eu fiz intercâmbio com 16 anos para a Alemanha e me chamava muita atenção que naquela época as pessoas já iam com as suas sacolinhas de tecido para o mercado, já era uma consciência, essa consciência da sustentabilidade já mais estabelecida. E a gente demorou aí a coisa do amadurecimento mesmo, né? Uns 25, 30 anos para começar a fazer esse tipo de ação assim mais integrada na cultura aqui. Estou falando das ações de sustentabilidade, né? Tem outras coisas. Tudo tem os lados luz e o lado sombra. Mas falando da sustentabilidade, me chama muita atenção que tem coisas que são muito mais rápidas, que já estão integradas na cultura. Sim. Por exemplo, aqui já está se tornando muito popular os mercados sem embalagem, onde você pode comprar produtos sem embalagem, frutas, verduras. E até minha professora de alemão estava falando sobre isso. Mas qual é a necessidade de a gente comprar as verduras na embalagem? Já existe uma consciência que é tão clara e óbvia. E, por exemplo, no Brasil, eu e minha irmã, a gente ia no mercado fazer compra, uma coisa que minha irmã sempre chama bastante atenção, e eu já até agradeço isso. A gente levava os potes para comprar, era uma coisa que a gente começou a trazer mais para o nosso hábito, e era toda uma mobilização, sabe? Chegar lá, falar que a gente queria que colocasse o nosso pote. A gente já ia num horário que já tinha menos gente, porque não gerava um certo caos, assim. E então, para a gente ver, assim, aqui já é uma coisa óbvia que as pessoas podem... É tão óbvio, e então, realmente, tem esses contrastes, assim, de perceber o que é importante, né? Principalmente nesse momento atual que é o chamado. A gente realmente precisa olhar para essas questões, por uma questão pela nossa própria sobrevivência. Uhum. E aí acho legal contar que o grande motivo, o teu grande impulso para ir viver essa aventura aí na Alemanha foi um grande amor aí que você encontrou no meio do Guerreiro Sem Armas, né? Mas eu quero que você conte disso e daí também de como foi chegar aí, porque vocês dois têm esse alinhamento, né? De buscar novas formas de viver, formas mais sustentáveis, tem um toque de ativismo, vocês dois gostam muito desses eventos transformadores, então conta um pouquinho aí de como é que foi essa passagem, essa transição para chegar aí. Bom, eu já conheci o meu namorado, como você falou, no percurso do Guerreiro Sem Armas, nesse ambiente, nessa atmosfera de buscar formas alternativas de viver, e é por isso que eu vejo que a nossa caminhada ela dá tão certo, porque a gente já estava nessa rota antes mesmo de se conhecer, e os nossos objetivos, eles casam, principalmente porque é algo que vem de mim, não é algo que eu faço porque ele gosta e vice-versa. E eu percebo muitos elementos de coisas que eu tenho vivido aqui agora, como eu já estava co-criando essa realidade quando eu estava nesses espaços no Brasil, buscando essas formas, experimentando. Então, eu vejo mesmo que a gente está co-criando essa realidade. E até quando deu certo eu vir aqui mudar, finalmente, depois de 3 anos de relacionamento, a gente indo e vindo, ele veio para o Brasil, depois a gente se encontrou na África do Sul, depois eu vim para a Alemanha, depois ele voltou para o Brasil, e aí finalmente a gente criou esse objetivo de viver a vida juntos, que foi um pouco atrasado por conta da pandemia, mas que, na verdade, esse tempo extra que eu tive no Brasil foi justamente esse período onde eu realmente comecei a aprofundar nos estudos da fluxonomia, do alemão e vários elementos mais intelectuais que realmente me prepararam. Então, eu consigo ser grata por isso. Eu sinto que fez toda a diferença, assim, e aconteceu no tempo certo. E deu certo, na verdade, porque no meio da pandemia, fronteiras fechadas, ninguém podia voar, mas aí houve um movimento chamado Amor Não é Turismo, de casais binacionais que não são casados, mas têm um relacionamento estável, eles se movimentaram
para poderem ter autorização de visitarem os seus parceiros, porque amor não é turismo. Então, foi um movimento mundial, global, e aí alguns países começaram a aderir, a Alemanha foi um dos primeiros. Na hora que a Alemanha aderiu, a gente se organizou e foi, porque depois mudou, depois começou a ter vários problemas. Então, foi uma brecha aí no meio da pandemia, no meio do caos que a gente estava vivendo, que eu consegui vir para cá e continuar essa história. Que incrível, hein? Que incrível. E dá uma introduçãozinha ao que você anda fazendo por aí. Eu sei que você trouxe aí umas fotos para mostrar para a gente, mas se quiser introduzir um pouquinho como é que foi esse um ano, aí a gente, quando você me falar, a gente entra nas fotos. Tá bom. Então, quando eu vim para cá no ano passado, o meu namorado, assim como ele já era envolvido com movimentos como Guerreiros Sem Armas, ele também estava empreendendo num projeto aqui na Alemanha, que já vinha sendo desenvolvido ao longo do tempo, e ele pôde me incluir dentro desse projeto, onde eu pude trazer todos esses elementos que eu já vinha desenvolvendo, porque esse projeto ele busca unir essa força jovem e, na verdade, intergeracional, porque não é só jovem, a gente reconhece como a gente precisa se comunicar e unir todas as forças e talentos de todas as gerações, porque é mesmo um chamado coletivo para a mudança. E a partir do momento que os jovens passam a ter mais suporte para se reunirem em busca de solucionar esses problemas do mundo atual, quando a gente começa a ter mais espaço, quando a gente começa a ter mais suporte e recurso para poder se reunir com esse objetivo, quando a gente não tem que ficar tanto num estado de sobrevivência, pensando como que a gente vai sobreviver, pensando em trabalho, com uma certa pressão, a gente começa a ter mais inspiração para buscar essas soluções. E isso aconteceu também no momento de pandemia, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, a gente teve a oportunidade de conviver. Então, eu convivi com pessoas completamente diferentes, europeus, outra cultura, no dia a dia, de ver os hábitos. Então, muitas dessas questões que a gente vê que são, para mim, a raiz dos maiores problemas, elas começaram a vir à tona na convivência, em relação à colaboração, à manutenção, à limpeza. Então, a gente começou a reconhecer na nossa própria trajetória que, às vezes, a gente pensa em mudança, em grandes ideias e startups e tudo que a gente tinha, que a gente tem, que a gente realmente desenvolveu, mas a gente percebeu que ali no dia a dia, essas questões de convivência, de liderança, a própria mentalidade patriarcal, colonizadora, como isso vinha à tona, não só em relação a mim, mas às outras mulheres, e a gente começou a perceber esses padrões da sociedade presente no nosso próprio projeto, no nosso próprio grupo, e o como, na verdade, essa mudança começa mesmo nesse olhar para dentro, da gente começar a dar mais atenção para isso ali no dia a dia, e perceber que começa desse lugar, né? Então, eu vejo que foi uma oportunidade muito grande de esse contraste de cultura e maestrar toda essa diversidade aí. Sim. Nossa, super, super, com certeza. Acaba que a tecnologia da colaboração, como diz a Lala, é uma tecnologia muito sofisticada, né? Que a hora que você vai ralar junto com as pessoas é a hora que os problemas se revelam, as questões se revelam, né? Sim, na hora de lavar louça, na hora de ratear os custos da comida, na hora de cuidar do espaço, assim, deixar tudo limpinho. Sim, nas coisas básicas mesmo, assim, é uma coisa que eu falo assim que existe mesmo hoje em dia esse sonho da vida em comunidade, que eu vejo que é algo que está cada vez mais presente, mas ao mesmo tempo é importante a gente perceber quais são as soft skills, as características, o perfil para se viver em comunidade. Será que a gente realmente está preparado? Porque realmente sair da zona de conforto e eu vejo que a gente enfrentou uma série de conflitos que é uma complexidade muito grande. E, ao mesmo tempo, eu vejo que é um dos caminhos possíveis para o que a gente precisa transformar, né? Nessa ponte para o mundo novo, os desafios que a gente tem complexos e que exigem transformações radicais. Legal, querida. Então, vamos contar um pouquinho dessa história mostrando umas fotos? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui, então. Muito bem, suas experiências pessoais de um ano aí na Alemanha. Como passou rapidinho, né? Sim. Então, e é interessante justamente isso que eu estou falando da questão do contraste, da diversidade, do como isso traz um grande crescimento, porque você se enxerga mais
E, ao mesmo tempo, eu percebo, até mesmo por eu me relacionar com um alemão, como, às vezes, isso vem muito à tona no nosso relacionamento, mas, ao mesmo tempo, como esses contrastes, eles... quando a gente encontra o ponto do meio de alguma coisa que é muito extrema numa cultura ou noutra, o como é uma solução, assim. Por exemplo, eu percebo, assim, que aqui na Alemanha existe o orgulho, uma forma de se projetar no mundo que às vezes eu falo, nossa, tipo, você vê a pessoa assim falando daquele jeito dela mesma, fala assim, humildade zero, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo eu vejo, por exemplo, algo mais da nossa cultura, sem generalizar, mas às vezes de ter uma baixa autoestima, da gente... O que a gente chama de síndrome de vira-lata, né? Genérico, assim, das culturas do sul, né? Do sul do mundo. Essa trava que a gente tem, por exemplo, se a gente faz uma coisa de falar algo que a gente vê e poder valorizar, existe mesmo isso. E aí, refletindo assim, dessa escala de zero autoestima para 100% arrogância, encontrar um lugar ali no meio do auto-reconhecimento, de eu poder olhar algo que eu fiz e poder falar sobre isso de uma forma saudável, que não vai ser arrogante, mas também que eu não vou deixar. Eu não vou me menosprezar, não vou diminuir. E são coisas que eu vim aprendendo na convivência e fui vendo que nenhuma nem outra é o ideal, mas que quando a gente encontra esse ponto aí no meio, e isso se aplica para diversas outras coisas que a gente já vivenciou na nossa experiência, e como é interessante de perceber que realmente é um momento de cruzar essas fronteiras e perceber que junto a gente pode encontrar mesmo essas soluções para o que a gente precisa, né? Sim, e pode passar. Ai, desculpa. Sabe que eu estava assistindo Pronto, estava assistindo um documentário aí da Kate Raworth falando dessa questão, né, do norte do mundo e do sul do mundo. E ela estava falando justamente disso, que é um ponto de vista, né, do norte do planeta, que é mais colonizador, que já está num nível de vida gostoso, já está com tudo mais cercado nesse sentido, de você poder, de repente, ter tempo livre para pensar em outras coisas, ter uma certa garantia financeira e tal, mas, por outro lado, eles já extrapolaram todos os limites de sustentabilidade. E o sul do planeta é o contrário. Os limites está tudo dentro do limite ainda, porque ainda temos florestas, ainda tem muito recurso natural, porém a vida não está boa. Cadê o meio termo? O meio termo é isso aí que você está falando, é mais um exemplo de meio termo. A gente precisa encontrar esse meio do caminho, onde nem tem toda essa exploração do meio ambiente, mas tem uma vida boa para todo mundo, né? Tem uma vida justa, né? Um lugar, é como ela fala, é um just place, né? Um lugar justo para se viver. Exatamente, e até isso faz um link com essa próxima imagem, né? Que é um dos aspectos que me chama muita atenção aqui na Alemanha, que é a cultura Superschenk, a cultura do presentear, no sentido, na verdade, não é a gift economy, na verdade, é um pouco diferente. Por exemplo, essas coisas que estão nessa foto, os nossos vizinhos deixaram aqui no jardim. Então, aqui na Alemanha é muito comum as pessoas elas descartarem coisas que elas não usam, mas de uma forma assim que não, você pode ver, não é lixo. Você pode ver, tá tudo limpo, arrumado. Até na primeira foto tem até um coração, a pessoa escreveu. São coisas assim que você vê, você não acha, não sente que é uma coisa que você está pegando do lixo. E é muito comum, tem muita coisa boa, assim. Às vezes eu vejo móveis, eu vejo cada coisa que eu não acredito. Malas, eu mando fotos para minha família, eles não acreditam que veio do lixo. Coisas boas, às vezes coisas novas, coisas em ótimo estado. E que, por um lado, eu consigo valorizar e perceber que existe essa abundância, né, de acesso, mas, por outro lado, isso evidencia toda uma desigualdade, que se aqui está tendo em excesso, tem lugares que as pessoas não têm, né? Então, eu piro nessas coisas, né? Quando eu vejo as coisas, eu vejo, eu pego, eu comecei a fazer, essa última foto é um tênis, tem uma parte, um tênis está todo preto, e o outro foi uma customização que eu fiz, que eu comecei a fazer uma aplicação. Então, como eu sou artesã, muito do material que a gente encontra, eu comecei a fazer arte reciclagem, comecei a criar elementos dentro do que eu penso, dos trabalhos que eu quero desenvolver, tá ligado também com a reciclagem de lixo, como que a gente ativa esses recursos para acionar para pessoas que não têm, fazer arte, e transformar isso, ressignificar
e é uma coisa que chama muita atenção. E até compartilhando as minhas ideias, uma coisa que passa na minha cabeça é, nossa, como que a gente pode mover uma ação voluntária de fazer um barco pirata com todas essas coisas para mandar para a América do Sul, fazer um jogo Oasis. Então, é o tipo de ideia que passa na minha cabeça que às vezes eu fico aqui mirabolando quem seriam as pessoas, a logística e como a gente poderia fazer de forma voluntária para realmente o custo disso não sair, ser uma coisa que realmente tenha sentido, né? Então, é algo assim que nessa visão do que a gente fala de consumo e de conforto, eu acho que é algo também que chama muito minha atenção de ver isso, assim, diariamente, todo dia. Hoje mesmo eu saí lá, tinha coisa, assim. Tem gente que Olha monta só. apartamento, Eu lembro, isso é uma coisa antiga também, contando da época que eu fiz intercâmbio, eu já vi esses móveis, assim, pessoas que montavam casas inteiras, né, só com o que coleta aí do que está sendo doado, né? É comum eles deixarem essas doações do lado de fora e quem precisa pega, né? É muito interessante. Sim, é bom porque as pessoas podem ter acesso, mas ao mesmo tempo é muita coisa. Eu vejo tanta coisa sendo colocada que Podia ser é, distribuído de outra forma, né? sim, sim. É, legal. Podemos passar para o próximo. Uhum. E aí, outra coisa que eu quis também trazer é a cultura do compartilhar, porque até mesmo dentro desse projeto que eu contei para vocês, a gente tinha um espaço onde a gente se reunia, e nesse espaço a gente tinha um armário compartilhado, onde as pessoas traziam roupas que não usavam mais. Então, eu sei, tem um ano que eu tô aqui e muitas das roupas que eu tenho é de armário compartilhado, de amigos. Essa blusa que é a mesma da foto, foram roupas que veio do armário compartilhado, por isso que eu escolhi essas imagens. E é muito comum aqui, muito comum terem, até mesmo como a gente fez, eu participei com a Ana Borba dos bazares de troca, é algo assim que é muito comum aqui também, é algo que eu sou super envolvida. Tem 4 anos já que eu não compro roupa, que eu sempre procuro essas formas alternativas. Aqui também tem os free shop, que são os mercados segunda mão com produtos muito bons. Por exemplo, essa botinha que eu coloquei aqui é do mercado segunda mão, nova, em ótimo estado, €6,90. E aí você vê Sim. coisas assim que você não acredita, nossa, tão bom. E eu acho que mesmo liga com uma das minhas buscas, né? Que eu acredito que o nosso consumo, ele faz parte da nossa forma de transformação. Sim. Então, eu tenho buscado ser mais consciente do meu consumo, de procurar até nesse olhar fluxonômico, como que eu posso acessar os recursos de uma maneira que já está aí disponível. Por exemplo, eu estava sem um tênis, eu pensei, não quero comprar um tênis, porque eu sei, o Rolly tem tanto, conhece tanta gente, as pessoas colocam tanta coisa, e eu sei que como eu achei esse tênis, né? Eu achei esse tênis, então é mesmo desenvolver essa relação mais consciente do consumo e até indo um pouco mais fundo, eu sinto que no momento que a gente está vivendo de transformações, de crise climática, todos os dias, quando eu escolho ter um consumo consciente, quando eu escolho, por exemplo, fazer uma prática de meditação, quando eu escolho me alimentar melhor, até mesmo como amigos do Holly fazem alimentos como kombucha, micro-organismo, eu sinto que é toda uma adaptação que eu tenho me preparado para poder suportar essas mudanças climáticas, porque eu tenho percebido isso, tenho percebido como, desde lá em 2018, quando eu comecei a ir atrás dessas novas formas, aonde eu estou hoje é um resultado dessa busca de formas alternativas. E eu sei que tudo que eu tenho investido de tempo hoje para isso abre mais possibilidades para esses futuros desejáveis. Se eu quiser Sim. ter um futuro melhor do que isso que a gente está vendo aí, catastrófico, entendeu? Então, eu vejo todo dia eu escolhendo, criando esse futuro em pequenas coisas, como, por exemplo, o consumo. É isso que você falou, assim, de incentivar a economia circular, tá super em pauta. Eu fico super feliz de ver, assim, os jovens, os adolescentes, né, a faixa da minha filha aí que vai fazer 18, eles estão super nessa de, vamos comprar num brechó, vamos, né, eles estão curtindo essa ideia. Tá muito mais espalhado por aqui também. Eu vejo que agora parece uma cultura dessa coisa do brechó também. Eu vejo eles discutindo esse assunto. E tecido é uma coisa muito séria, né? É uma coisa que não tem como reciclar, porque é cheio de coisa química no meio, não é fácil de reciclar. Você tem que realmente procurar ou reutilizar ou circular, né? Então, uma coisa bem
bem importante aí. Sim, inclusive também um dos projetos que a gente tem dentro do que eu comentei é a confecção de roupas com o material REMP, que é a matéria-prima da cannabis. E é um material reciclável, tem já uma linha de roupas que eles já fizeram o primeiro catálogo, então também é um dos projetos que a gente está desenvolvendo. Legal. Tem que mandar para a Ana Borba aí, que está com Reutilizar Transforma, suas artes, hein? As coisas que você faz. Vou mandar. Eu mando para ela, eu sempre compartilho, a gente está sempre trocando figurinha. Legal, legal. Você é antena do Imagine 2030 também, né? Sim. Legal. E aí, E conta aí, do Social Bee. sim, outra coisa assim muito legal que eu tive a oportunidade de fazer parte através do trabalho do meu namorado e de perceber quantas sincronicidades, né? Porque na verdade isso foi uma demanda temporária que surgiu durante a pandemia, no qual a companhia que o meu namorado trabalha recebeu um suporte do governo para investir na integração de refugiados na sociedade. E como o meu namorado, ele tem habilidades socioemocionais, como o que ele aprendeu no Guerreiro Sem Armas, e está muito ligado com o perfil profissional dele, de pedagogia e desenvolvimento de fator X, que é o que eles chamaram, e essas habilidades de comunicação não violenta. Então, ele foi convidado para fazer parte, para desenvolver essas atividades com os refugiados durante a pandemia. E eu pude fazer parte também. E foi muito interessante, porque eu, apesar de eu não ser refugiada, mas eu sou estrangeira, eu venho de um outro país, e até mesmo eu tive Facilita que a empatia, né? Sim, muito. E até mesmo também estudar na escola de alemão, mesmo estilo de escola que eles estudam, e passar por uma série de desafios, de sofrimentos, que eu até compartilhei mais a fundo, um monte de coisa, eu realmente pude sentir na pele muito do que você estar nessa condição de um outro país, tendo que aprender a língua e às vezes passar por hostilidade, dependendo do tipo de professor, com elementos que não é exclusivo aqui da cultura alemã, mas do próprio sistema educacional, e como teve uma série de elementos que me geraram bloqueio, e alunos que são da Europa e que se acham superiores, enfim, uma série de coisas aí que só isso já dá um capítulo também. Mas foi muito interessante, porque a partir do momento que meu namorado começou a desenvolver esse projeto, e eu trazia muito para ele as minhas dores, esse lugar da aprendizagem, e ele conseguia integrar isso no que ele estava desenvolvendo. Por exemplo, na hora de desenvolver uma dinâmica de grupo, de fazer um teatro para trabalhar um tema que a gente estava aprendendo ali na escola de alemão de uma forma completamente teórica. Então, Só uma coisa, só para esclarecer para quem está ouvindo. O projeto era facilitar a aprendizagem de alemão para os refugiados? O que é exatamente o projeto? O que engloba? Tá. Então, o Social Bee, ele é um projeto de integração de refugiados na sociedade, é um programa que ele foi desenhado. Dentro desse programa tem o curso de alemão, o curso de idiomas, mas além disso tem outros elementos, como o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que é o que meu namorado trabalhava, para preparar esses refugiados para serem inseridos no mercado do trabalho, integração na cultura, porque cada vez mais tem se percebido a complexidade do que não é apenas aprender o idioma, é todo um universo que tem que ser desenvolvido, e que agora está começando a ter mais consciência dessa complexidade e desenvolver programas que sejam mais abrangentes, porque, por exemplo, na própria escola, quando eu estava estudando, eu vi uma série de defasagens, assim, de que, pensando em me integrar na cultura, eu vejo que todos esses acessos que eu tive a projetos, a comunidades, a convivência, por conta do meu namorado ser alemão, o quanto isso fez toda a diferença. Sem e dúvida. Se eu tivesse aqui numa condição de apenas ter acesso à escola, como isso faz toda a diferença, assim. Como seria mais complicado, com certeza, né? Eu lembro que na época do meu intercâmbio eu fui para a escola também, nossa, era muito um ambiente um pouco hostil, assim, vamos dizer assim. Aí eu escolhi, né? Como o meu intercâmbio era só 3 meses, eu acabei não indo para a escola. Acho que foi a única vez na minha vida que eu fugi da escola. Mas o que eu vou te dizer, assim, eu tive uma experiência muito difícil na escola, mas eu consegui superar isso. Eu cheguei a ter conversas com o diretor, até mudar de turma e ter uma professora excelente. A última professora que eu tive agora, excelente, uma professora mulher, explicava super bem, incrível, não tenho o que reclamar. E na sala tinha muitas mulheres que participavam, totalmente outra atmosfera, na mesma escola. E eu fiquei muito feliz, porque eu pude perceber que, na verdade,
são alguns elementos, o professor, o ambiente, como na mesma escola eu pude ter experiências completamente diferentes. Então, foi uma história que no final teve um final feliz, e que até a experiência com os refugiados, eu pude participar de alguns momentos desse trabalho, e quando eu estava lá, eles se sentiam inspirados, porque eles viam que eu já estava conseguindo me comunicar, que eu já tinha uma certa autonomia, que justamente por ter essas experiências de conviver com os europeus e empreender nos projetos, disso que eu já trazia. Então, eles falam assim, nossa, você mora aqui há um ano e já está conseguindo se expressar. Tinham pessoas que estavam aqui há 9 anos, muito tempo, e aí eu falava assim, olha, eu sinto que o grande desafio é o acesso que a gente tem, o acesso que a gente tem a estar em contato com a cultura, com as pessoas, é muito mais em relação a isso do que a capacidade de cada um de desenvolver. Porque na escola de alemão eu era uma das piores alunas, tipo assim, eu tinha as piores notas, o professor me expunha, quando a gente fazia a prova, ele perguntava quando cada um tinha tirado, e eu tinha uma nota baixa, ele falava, ai, não sou good, e era um horror, um horror. Se eu não tivesse o meu autoconhecimento de saber que eu tenho capacidade, o próprio clube que a gente estava ali aprendendo, essas experiências, se eu fosse limitada à escola, eu ia achar que eu sou um lixo no alemão, sabe? Para você ver como... E é o que você falou, né? As línguas a gente precisa se expor a elas. E às vezes é o que acontece no Brasil também. Você tem também. A gente está com muito refugiado aqui. Outro dia eu tive a oportunidade aí de ter contato maior com isso. E aí tem essa questão, tem os refugiados que eles ficam só entre eles, vivendo dentro das famílias, não se misturam. E claro que isso não ajuda eles a se integrarem e se exporem à língua. E tem o outro lado também, de como é que é a receptividade, né? Então, é um tema também complexo, tem que se expor. E se expor não é fácil. Não é fácil. E eu vejo assim que eu sou bem cara de pau. Por exemplo, eu fui no médico sozinha aqui, uma menina do meu curso estava comentando, eu conheci um médico que ele dá receita para remédios controlados, como eu faço tratamento. Aí ela me acompanhou nesse médico, me levou até lá, eu fui fazendo a consulta sozinha, expliquei que eu fazia tratamento, levei as receitas, aí a médica conseguiu encontrar os remédios que eu tomo aqui na Alemanha, me deu receita para 1 ano já, e aí eu consegui comprar remédios para 1 ano, e ainda eu consegui reembolso do seguro, e eu me senti muito orgulhosa de mim, sabe? De ter ido no médico sozinha, de ter encontrado, conseguido comprar, conseguido reembolso, e eu sinto que é importante a gente ir, sabe? Mesmo que a gente não saiba, usar o tradutor, porque eu sinto que se eu ficar na dependência do meu namorado para resolver tudo, eu não vou encontrar autonomia. Então, muito limitante. É sair dessa zona de conforto. Com certeza. Muito bom. Vamos trocar aqui. Mais alguma história para contar sobre os refugiados? Está em andamento ainda, né? Está rolando. Esse ano teve a conclusão, até essa foto aí foi do Abschluss, como se fosse uma formatura, onde os refugiados receberam um diploma. E foi um momento muito emocionante, sabe? De ver eles lá, a gratidão que eles sentiram pelo rol. Eu senti, assim, uma conexão que foi gerada, porque nesse trabalho a gente desenvolveu coisas com música, com instrumento. Foram várias histórias, tem várias histórias para contar em relação a isso, mas eu acho que, de forma geral, como tem outros tópicos, eu trouxe o principal. Só uma curiosidade, a maioria dos refugiados estão vindo de que países para lá? Sempre vieram, né? Eu sei que sempre teve muitos refugiados vindo para a Europa, claro. Mas nesse momento estão vindo principalmente de onde? Assim, a maioria. Olha, tinha bastante pessoas do Afeganistão, alguns países da África, alguns países da Arábia também. E aí aqui, saindo do ambiente hostil da escola de alemão, a ponte aí pelo programa dos Social Bee, e conectando bastante com a Receitas para Ser Feliz, que inclusive foi quando eu estava compartilhando sobre isso, que surgiu a sua ideia de fazer o convite para falar aqui no canal, que foi essa experiência que a gente viveu recentemente numa ecovila biodinâmica, uma ecovila que desenvolve formas sustentáveis de cultivo. Teve um evento, um acampamento de verão, onde a gente teve como se fosse um retiro, teve um encontro em grupo, e foi uma experiência muito incrível, porque eu senti mesmo estar em contato com pessoas abertas, contato com pessoas que estavam em busca dessas formas de transformação.
E eu me senti muito à vontade para falar, um ambiente apreciativo, como você mencionou, de ousar falar, mesmo que eu falasse errado. Da mesma forma que às vezes a gente está no Brasil, tem alguém, um estrangeiro, e a gente acha engraçado ele falando, tem aquela forma acolhedora de se relacionar, eu senti isso presente, eu não senti uma forma hostil de me corrigir, assim, eu me senti muito bem em relação à língua, até mesmo as atividades que a gente desenvolveu, também lá eles têm um foco muito grande em relação à alimentação, e eu me... Nossa, só falar de alimentação já... Bebe uma aguinha aí. Ela fica em que cidade, Miriam? Ela fica a 1 hora de Bonn. A 1 hora de Bonn. Uhum. Eu não vou saber dizer agora, eu posso ver depois. Uhum. Mas eu sei que nessa ecovila eles têm um foco muito grande no cultivo, os alimentos orgânicos, uma comida maravilhosa. Eu falei assim, nossa, eu realmente posso viver me alimentando assim, porque eu sinto falta da comida do Brasil, mas lá era tão bom, tão orgânico. Eu falei assim, cara, eu vivendo, tendo acesso a esse tipo de alimentação, eu consigo me sentir completamente satisfeita. E o que a gente pôde vivenciar com as pessoas, a gente teve atividades justamente para falar sobre o futuro, sobre novas gerações, que são até os desenhos que eu fiz enquanto a gente estava lá. Foi assim, todo mundo se sentiu muito integrado em comunidade, colaborando. A gente teve círculo de homens, círculo de mulheres, a gente trouxe em pauta tópicos que está sendo discutido. Teve momentos de arte, de música, então foi um momento assim que eu estava assim me sentindo um pouco frustrada aqui com o contexto, com a escola, com o projeto, e aí ter esse momento realmente renovou assim a minha vontade de estar aqui e saber que, na verdade, existem essas pessoas, essas conexões humanas, né, que é o que a gente está trazendo como tópico principal da nossa conversa, como essas conexões humanas, na verdade, elas são essa chave, porque quando eu encontro oportunidades que eu posso me conectar de uma forma humana, que transcende essas fronteiras, e a gente pode encontrar esses pontos em comum, e principalmente esse lugar de paz e de pertencimento, eu acho que é o caminho para a gente poder dar as mãos e superar tudo que separa a gente, né? Nossa, que super experiência, né? E eles têm muitas pessoas que moram nessa ecovila ou eles recebem mais visitantes? Como é que é? Sim, tem pessoas que moram lá, é mesmo uma rede, tem vários lugares, muitos jovens que eles fazem, como que chama? Nossa, esqueci agora, que é aquele ensino, o ensino, como se fosse um ensino médio, um ensino extra, não é Os cursos técnicos? Sim, é como se fosse um curso técnico, agora eu esqueci completamente. E aí, muitos jovens que fazem esse curso e vivem lá, por exemplo, eu conversei com uma jovem que vive lá, é como se fosse a formação que ela está fazendo. Então, ela passa períodos lá, trabalhando, auxiliando no cultivo da terra, no cuidado dos animais. Então, muitos jovens vivem lá, jovens bem novos, assim, e assim, nossa, foi interessante para mim ver as pessoas, assim, super jovens, tipo, 13, 14 anos, acordando cedo, indo lá, pondo a mão na massa e cuidando, e foi muito interessante, assim, ver esse outro estilo de vida de de pessoas que estão mais num contexto mais rural mesmo. Uma coisa que também quero compartilhar que se conecta com as novas formas de se relacionar, de novo mundo, de novas economias. Nesse encontro, no final do encontro, a gente tinha 3 chapéus que a gente colocou na mesa, e aí foi feito um cálculo do quanto foi gasto em relação à alimentação e ao espaço. E aí uma estimativa de quanto seria para cada um. E aí, para cada um, como forma de doação espontânea, apesar de ter essa base, era livre colocar uma contribuição nesse chapéu. Tinha um outro chapéu que era para auxiliar pessoas que vieram de longe. Por exemplo, eu e o Holly, a gente veio de uma viagem de 5 horas de Stuttgart, onde era a cidade. Então, era um chapéu para as pessoas colocarem doações para auxiliar os próprios participantes que foram nesse trajeto de viagem, pessoas que trouxeram atividades. E aí, no terceiro chapéu, para os projetos contínuos, para coisas extras. E eu sei que esse momento foi um momento que a gente está se sentindo tão transbordando de tudo que aconteceu, foi tão bom para todo mundo, que
a gente pode ver a abundância, até mesmo na parte financeira. A gente conseguiu cobrir o valor dos gastos e ainda ter um extra. Teve doação para as pessoas que vieram de forma. Então, por exemplo, eu e minha namorada, a gente conseguiu reembolso do que a gente gastou da gasolina para ir, por exemplo, e ainda sobrou um extra para o espaço, que aí até eles chegaram na conclusão de comprar um sapato novo para uma pessoa que perdeu numa das trilhas, assim. Então, foi muito interessante de ver a abundância do que a gente viveu realmente ali se materializando na hora da contribuição consciente. Que legal, muito legal isso. Eu vivi um bocado dessas experiências aí em 2018, na época do ateliê, e sei que exige muita maturidade também, uma mudança de cultura, isso tudo, né? Sim, foi uma situação que deu certo, mas teve outras Você situações já teve que não outras? rolou. Eu lembro de você contar daquela da floresta também, que não rolou, né? Sim, já aconteceu. Não é porque Isso aí é um está exemplo dando de certo, né? sucesso. O que eu vejo é que a evolução é a evolução do ser humano em todo lugar. A gente está vivendo a evolução do ser humano em todo lugar, né? Então, essas questões que você está falando da colaboração, é claro que existe o que é da cultura alemã e o que é da cultura brasileira, para o bem e para o mal, né? Mas eu acho que existe um movimento da gente estar sendo chamado para essa evolução pessoal, para que você se relacione melhor com o outro, consiga colaborar mais com o outro e consiga transbordar, que você esteja bem para que você consiga transbordar. Acho que é muito isso que está acontecendo em todo lugar, eu acho. Sim. Muito bem, e aqui temos novidades. Sim, e agora aqui para o final trazendo uma novidade em primeira mão, eu não falei ainda em lugar nenhum, nenhuma rede que eu tenho, só algumas poucas pessoas sabem, minha família, pessoas próximas, que nesse um ano que eu estou aqui, dentro de tantas oportunidades que eu tive, de estar no lugar certo, na hora certa, conhecer as pessoas certas, aconteceu essa conexão com a Landeshochschule, que é uma universidade aqui na Alemanha, em Bonn, aonde agora, nesse mês, em setembro, 13 de setembro, eu vou começar o curso de Filosofia, Artes e Empreendedorismo Social. Foi toda uma trajetória, desde o começo do ano, do processo de aplicação, para eu ser aprovada, os documentos, o teste que eu tive que fazer, como se fosse um processo vestibular. Então, eu estou me sentindo muito feliz, assim, uma grande conquista de poder ter acesso aos estudos e, ao mesmo tempo, agora, com acesso aos estudos, eu vou ter acesso a um visto universitário que me habilita a trabalhar, porque até então, como eu estava com visto de estudante do idioma, eu não podia trabalhar. Então, você fazia bico, trabalho voluntário, só coisa assim, né? Uhum. Sim, trabalhos voluntários, artesanato, coisas informais. E contando sempre com o suporte do meu companheiro, que me auxiliou em tudo até então, para eu poder ter tempo de estudar, me desenvolver. E agora realmente está começando uma nova fase. Inclusive, o nome do curso se chama Phase. E eu estou muito feliz, assim, o ambiente, a atmosfera, a gente já teve a oportunidade de visitar a faculdade, conhecer alunos, e é uma faculdade antroposófica, então existe muita consciência, a gente tem aulas de meditação, é incrível, assim, é um sonho, é um lugar que eu nunca imaginei que poderia existir, e que, na sincronicidade do que a gente veio trilhando, eu conheci uma das pessoas que é envolvida com a faculdade, uma pessoa que é bastante influente, que também é brasileiro e que me mostrou essa direção. E a partir do momento que surgiu essa oportunidade, não é uma coisa, eu não vim para a Alemanha para estudar, eu não vim com esse objetivo, mas nessa trajetória de busca da construção da vida, desse futuro desejável, seguindo meu coração, meu amor, essa oportunidade surgiu e agora eu sinto mesmo uma concretude desses objetivos nessa base que essa oportunidade traz para a gente ancorar tudo isso que a gente vem empreendendo num ambiente que realmente está fomentando esse tipo de atividade. Uhum. É incrível, né? E o curso é bem diferente, né? Filosofia, artes e empreendedorismo social. A mistura dessas coisas, esses elementos é muito legal, né? Nossa, é um sonho. A faculdade artística, a gente já foi lá, fez música, a faculdade fica aberta todos os dias, então a gente foi lá no domingo, pôde entrar numa sala, tocar piano, dançar, as chaves ficam disponíveis, cada detalhe, cada coisa que eu falo, nossa, eu tô me sentindo num conto de fadas. Vou brincar com você. Eu que trabalho com orientação profissional, pode ser que os pais falassem assim, mas que meu filho vai trabalhar com o quê se ele entrar nessa faculdade? Você sabe me responder como é que é isso aí? Como é que é o mercado de trabalho?
Olha, eu cheguei a entrevistar 2 alunos que fazem o mesmo curso que eu vou fazer, e eles já trabalham, inclusive, num processo seletivo buscando agente de transformação, eles se destacaram na vaga. Então, eu percebo que, falando pela minha própria experiência, o próprio processo seletivo que eu tive que fazer para ser aprovada, que foi, nossa, foi, eu falei, caramba, tipo, mesmo assim, é isso mesmo que você quer? É uma faculdade em alemão, porque a faculdade é em alemão, e eu vejo como isso está desenvolvendo habilidades reais, quando a gente pensa em profissões do futuro, enquanto a gente pensa em todos esses problemas, realmente é um ambiente que está capacitando as pessoas para essas habilidades que a gente precisa para o mundo atual. Então, eu Nas vejo soft que, skills. Uhum. sim, eu posso ver já essas profissões do futuro sendo moldadas a partir do que está sendo desenvolvido ali, e como esses diferenciais eles estão presentes. Eu vejo, por exemplo, em situações que a gente tem uma coisa real ali para resolver, que é muito além de uma teoria que você aprendeu, mas o que você tem prático para trazer para solucionar, para inovar, para pensar nessas alternativas que está ligada com o movimento artístico, que está ligada com, por exemplo, materiais mais sustentáveis, na parte de artes, como que a gente usa a reciclagem para criar outros tipos de recurso, e como esse ambiente se retroalimenta e as pessoas estão ali vivendo isso de formas diferenciadas. Então, eu até quero criar uma oportunidade de falar mais aprofundadamente sobre isso, porque realmente foi uma saga, assim, cheia de sincronicidades mágicas e coisas incríveis, e fazer um nosso encontro do Clube Vanderlust aberto para convidar as pessoas de fora e contar com detalhes como é que eu cheguei nesse lugar agora. E é isso. Aí vamos marcar e a gente divulga aqui no Receitas para Ser Feliz. Quem se interessar em saber, em conhecer mais a Miriam, vem aí no encontro, que ela vai contar essa história, né, de como é que foi tudo isso. Muito, 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 muito incrível. E é bacana que eu acho que converge muito com o teu caminho, né? Você contou para mim que você começou fazendo turismo, depois você fez o curso aqui no Brasil de eventóloga, né, na FATEC, você contou. E você uma coisa que te une muito aí também, te alinha com o Holly, é essa questão de vocês gostarem de trabalhar em eventos transformadores, né? Então, tem tudo a ver aqui. Isso aqui vai ser uma grande expansão para vocês. E você vê bastante espaço aí na Alemanha ou na Europa para esse tipo de trabalho, para eventos transformadores, para esses agentes de mudança? Como que você vê isso? Já está acontecendo. Por exemplo, a gente foi visitar a cidade, e aí, já no campus da Lanús, eu conheci um estudante que já recebeu com boas-vindas, já convidou a gente para visitar a casa dele, e agora é onde a gente vai morar. E aí, a gente esteve lá recentemente para visitar, para conversar em relação à nossa mudança e tudo mais. E como era aniversário do Holly, a gente desenvolve eventos também, e um novo conceito de evento que é, por conta das demandas da pandemia, que é a ecstatic dance, que é a dança estática, uma dança para você realmente ter um contato terapêutico de expressão com fones de ouvido, porque aí pode acontecer em lugares abertos, com distanciamento. Então, tem vários fones de ouvidos que para você utilizar, e a gente tem vários fones. E aí a gente levou, e, por exemplo, a celebração consciente, sem uso de álcool. A gente gosta muito do cacau. O cacau, inclusive, foi quando a gente se conheceu, o cacau estava presente. Tem a lenda de que o cacau pode fazer você se apaixonar. E também, falando cientificamente, o cacau ele tem propriedades vasodilatadoras, porque ele acelera a circulação, e como o coração é o órgão que bombeia o sangue, realmente tem efeitos de trazer um bem-estar, de trazer um prazer. Então, a gente tem buscado nesses eventos transformativos, nessas formas de celebração, como a gente pode realmente se sentir bem, feliz, consumindo coisas saudáveis que vão nutrir esse estado, para a gente poder trazer essa alegria com a música. Então, a gente já vem vivendo essa cultura, e a gente trouxe algumas coisas para essa casa, porque era aniversário do Holly, já com essa intenção. E no momento que a gente estava lá criando isso, que era pra gente, na verdade, o morador de lá falou assim, nossa, que incrível, tipo... E foi uma coisa super espontânea que aconteceu, que ia acontecer uma celebração espontânea com outras pessoas da cidade, de uma forma, assim, muito alinhada com isso que a gente sente. Então, a gente vê ali mesmo um ambiente muito fértil.
já aconteceu de uma forma muito orgânica e muitos espaços na própria faculdade, agora com contato com mais jovens. Então, eu sinto que a gente está precisando mais disso, dessas referências de como é possível a gente não só celebrar, mas se reunir de forma consciente e de ver que isso não é chato, que muito pelo contrário. Saudável, né? Uhum. Saudável, legal, criativo, a questão da roupa, da fantasia, a gente gosta de experimentar, de estilo, e eu acho que os jovens, eles buscam isso, eles buscam a autenticidade, eles buscam como eles podem se expressar, e eu acho que se a gente traz uma ideia de uma coisa, de uma obrigação, de uma missão, de uma coisa que parece... Até vendo um vídeo do Edgar Gouveia, que ele fala do jogo Ases, ele fala assim, não é educado você convidar alguém para sofrer, para ter que... E ele traz justamente essa qualidade de como pode ser divertido, em forma de jogo, essa transformação, né? Divertido, sim, com certeza. Tem que ter celebração, né? Tem que ter celebração em tudo. Temos que celebrar a vida. E isso me lembra... Nós somos seres celebrantes. Isso me lembra que mais uma conexão nossa foi você apresentando o Burning Man, que era algo que eu não conhecia, que eu achei incrível, e você está hoje justamente com a roupa daquele dia do Burning Man, daquela fala que você teve. Conta um pouquinho, para quem não sabe, como eu não sabia, o que é o Burning Man, que é um desses eventos transformadores. Sim, estou aqui, já que o tema é receitas para ser feliz, quis estar em vibração com felicidade, a forma que eu gosto de me expressar, que é realmente uma forma de se comunicar também, né? Eu sinto. E o Burning Man foi um evento também que eu conheci nesse ambiente das novas economias, que na verdade é um evento que surgiu na década de 70 nos Estados Unidos, de uma forma muito simples, numa praia, num ritual, e que, eu vou falar bem resumidamente, e que foi se desenvolvendo e crescendo até se tornar o que é hoje. E ele é baseado em alguns princípios, em 11 princípios, como o princípio da radical expressão, onde você é convidado a ser você mesmo, e aí abre espaço para você experimentar o como você quer se vestir ou não. A nudez é muito comum, por exemplo. Então, outro princípio, que é o princípio da gift economy, que nesse é um evento. Eles não gostam de dizer que é um festival, porque é uma proposta de vida em comunidade. Então... Só que é temporária, tipo um acampamento, né? Isso, é temporário. Tem uma assim, duração, começo e fim. 7 dias. É uma proposta de vida em comunidade temporária, que dura em torno de 7 dias, normalmente. Tem variações, porque tem diferentes versões ao longo do mundo, atualmente. E a única coisa que você compra é o ticket. Lá dentro não é comercializado nada, apesar de gelo e café, em algumas situações, mas só isso. E as pessoas são convidadas, no lugar disso, a presentear, a preparar experiências, seja elas materiais, gastronômicas, um abraço, uma expressão artística, uma obra de arte, um trailer, um carro alegórico. Então, é criado todo um ambiente onde a própria estrutura do evento cria essas possibilidades, essas oportunidades, porque para você ir, você tem que se preparar, tem um guia que você precisa se preparar, porque realmente é uma aventura, acontece no meio do deserto, não tem nada, você tem que levar tudo, inclusive a água para tomar banho, a água para beber, a comida, é mesmo uma aventura radical. Eu faço uma comparação. Tipo um acampamento, tem toda uma preparação, sim, né? Você tem que levar as coisas certas para você sobreviver aqueles 7 dias, né? Total, eu comparo que uma experiência Burning é como escalar uma montanha. Você precisa se preparar, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. Você tem que ter os equipamentos necessários, porque não tem como você simplesmente estar lá sem o que você precisa, nem possível. Não vai ser fácil, você vai passar por uma série de desafios, perrengue. Mas, na minha experiência, depois de atravessar todos os desafios, de poder estar lá, chegar no topo, chegar no momento da celebração e poder vivenciar tudo que essa experiência traz, realmente foi muito transformador. Então, é assim que eu comparo a experiência Burning. Qual foi esse último Burning Man que você teve? Foi o da África? África do Sul? Não. O primeiro que eu participei foi na África do Sul, em 2019. Tá. Depois, eu participei aqui na Alemanha, no mesmo ano, o Kiss Burn, foi o último que eu estive. Mas, além desse, eu participei de outros festivais transformativos, na verdade, né? Eventos life change, festivais transformativos. E que, apesar do Burning Man ser um dos maiores ícones desse tipo de evento, existem diversos outros. No próprio Brasil, por exemplo,
Tem o Festival Mundo Sol, que é um outro festival muito, muito querido, que amigos meus reúnem, que já é mais voltado para atmosfera espiritual, é um festival de cultura de paz. Então, são propostas diferentes, mas ao mesmo tempo, para mim, também é uma forma de evento transformativo. E a gente também, aqui na Alemanha, a gente pode promover eventos baseados na cultura Burning Man, baseados nesses princípios da gift economy, da radical expressão, da decomotização, que é a ausência de dinheiro. Então, recentemente teve agora tá rolando no Brasil agora, um amigo meu está participando na Bahia, um evento inspirado na cultura Burning Man também. Então, eu acho legal trazer isso, porque às vezes a gente pensa que só tem nos Estados Unidos e, na verdade, é um fenômeno que está se popularizando nessa busca de criar experiências que a gente possa transformar, criar, pensar em soluções, se conhecer. Então, está acontecendo e a gente pode, nós mesmos, sermos protagonistas desse tipo de evento. A gente pode trazer isso, criar espaços assim. Vou te provocar aí, te convidar a toda vez que você for divulgar um evento desses, marca o Receitas para Ser Feliz, que a gente compartilha para tornar isso mais conhecido, para chegar a mais pessoas. Né? Combinado. Legal. Bom, querida, antes da gente terminar, temos que falar da parte dos perrengues, né? Conta um pouquinho dos seus desafios do dia a dia aí, morando na Alemanha como estrangeira, como é que foi, além da língua, que você já falou um pouco que está permeada em tudo, mas conta um pouquinho aí de quais são os principais desafios de diferença de cultura que você sente. Olha, eu sinto que, falando assim, por exemplo, de preconceito, discriminação, eu nunca fui discriminada, no sentido, por exemplo, de eu estar num lugar, numa situação, e ter alguma limitação, alguma discriminação por ser brasileira. Isso nunca aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo preconceito. Eu percebo preconceito no olhar, eu percebo preconceito em situações de estar no ônibus, no metrô, e perceber essa diferenciação de pessoas que são alemães ou não por todos, mas eu sinto, às vezes, em crianças, de ter uma coisa assim que é no olhar, você percebe no olhar, e principalmente se eu tô no estilo mais Burning Man, é uma coisa, se eu tô no estilo mais... Eu consigo perceber claramente a forma como eu tô vestido, como isso impacta, e na verdade eu não ligo, tipo, para mim realmente é uma coisa assim que não é por conta disso que todo dia eu vou me vestir, assim, apesar de eu perceber, é uma coisa que, tipo, tinha dias que eu ia para a escola de alemão toda arrumada, tinha dias que eu ia e realmente não tava nem aí, porque para mim é uma coisa que dentro de mim eu lido bem com isso, assim. Mas uma coisa que para mim chama muita atenção no aspecto negativo é que eu sinto que os alemães, eles são rudes, assim, no sentido, por exemplo, se você está andando na rua e você andou meio metro fora da calçada, alguém já te xinga, sabe? Alguém já te insulta no mercado, eles são grossos com eles mesmos, assim. Eu lembro, por exemplo, Sim. de eu estar no mercado e aí a mulher lá, estava no caixa, uma mulher já mais senhora, ela fez uma coisa errada, lá não deu muito certo, aí ela teve que chamar uma pessoa, aí a pessoa já chegou falando, tipo, grossa com ela, duas alemães, e era a minha vez, aí eu falei assim, isso nicht der große Problem, eu falei para ela, tipo, é como se fosse um mantra, assim, uma das coisas que a gente mais fala aqui, eu e meu namorado, isso nicht der große Problem, isso nicht der große Não é um grande problema. É um grande problema. É o que a gente mais fala, porque, assim, são várias situações que, tipo, sabe, tipo, uma reação de repressão. E aí, até mesmo nesse dia que aconteceu isso, eu falei para a mulher que não era um grande problema, e até as pessoas, eu percebi que as pessoas na fila se sentiram um pouco comovidas, assim, com a situação, sabe? Porque é uma coisa que eles passam entre eles. E eu sinto que é uma grosseria, assim, gratuita. E tanto que aconteceu uma coisa agora, essa semana, porque eu fui na papelaria, e aí eu já tinha ido lá outras vezes, eu queria tirar uma dúvida antes de ir pro computador. E aí tinha uma fila enorme, mas eu não ia usar o serviço da fila, eu tinha que fazer outra coisa. E aí eu fui perguntar para a pessoa, tirar uma dúvida, e aí uma pessoa já veio falar comigo grossa, falar por que eu estava furando a fila, e aí eu fui falar que, na verdade, eu estava tirando uma dúvida, que aí eu sei que aí eu sei que eu fui a estúpida. Tipo assim, eu já estava tão de saco cheio disso, e eu estava com um deadline que eu tinha que pôr o negócio no correio naquele dia, em meia hora, e eu tinha que fazer isso, e eu comecei a gritar, aí eu comecei... Depois eu até me arrependi, mas aí eu falei assim,
Aí eu comecei a gritar, e eu falei assim, Isfrai, e aí eu sei que eu comecei a gritar tanto, que a mulher se afastou, ela falou assim, Varun Solau, e aí a mulher se afastou, e tipo assim, foi uma coisa assim nossa, tipo assim, depois eu até fiquei me sentindo um pouco mal disso, assim, mas eu sinto que às vezes tem essa forma de se relacionar que ela é muitas vezes desnecessária, assim, de ter com crianças, assim, sabe? Um dia eu tava andando de bicicleta e aí tinha uma criança vindo na contramão. Nossa, mas a criança tava com uma cara de pânico, tipo, eu fiquei com dó dela. Na hora que eu vi, uma criança pequena, assim, 7 anos, com a mochila, tendo que andar sozinha, e aí ela veio, e aí, tipo assim, a minha reação já foi meio que de xingar, porque você acaba absorvendo o mesmo comportamento. Porque é uma coisa que, tipo, é o natural das pessoas fazerem. Você tá andando, fez alguma coisa, alguém já te xinga. E eu sei que naquela situação já veio essa reação, e aí eu vi a criança com uma cara de pânico que eu falei assim, nossa, não, tipo, isso não é minha natureza, assim, sabe? Olha essa situação. Eu vejo, assim, uma coisa que chama muito minha atenção também é ver muitas crianças pequenas, assim, tipo, de 9 anos, já andando na rua, com a mochila pesada, indo e vindo. E eu não sei, pelo menos, assim, eu não me lembro, assim, tipo, de ver muito isso no Brasil, tipo, de metrô e ônibus. Normalmente eu lembro que eu via as crianças mais com os pais. E eu vejo aqui uma cobrança muito grande em relação às crianças, até mesmo pelo sistema educacional, de que com 10 anos já é decidido quem são as crianças que vão para a faculdade ou não. Então, é uma coisa que chama muito a minha atenção. Quando eu for falar da faculdade, eu até quero entrar mais em detalhes do sistema educacional alemão, que é algo assim que também me chama muita atenção. Eu acho que tem nessa cultura mesmo, que como você falou, né? As crianças já são educadas assim, e elas vão, isso não passa pela consciência, você vai repetindo simplesmente, né? Então eu acho que tem uma dureza, uma firmeza excessiva, e essa coisa assim de polícia, né? Parece que todo mundo é polícia de todo mundo, um pouquinho assim. Mas, por Sim, outro lado, eu também sinto que quando você faz amizades lá, eles são muito verdadeiros com as amizades. Acho que o contraponto disso é assim, estou pensando nas minhas amizades, né, de pessoas aí da Alemanha, que acho que o natural é você temer. É diferente do Brasil, que você tem às vezes um monte de amigo, mas um monte de amigo, alguns ou vários superficiais e outros mais próximos e verdadeiros. Aí você não tem tantos amigos, mas esses próximos e verdadeiros você pode contar muito, eu acho. Acho que eles têm uma... Em certo ponto, acho que tem o contraponto disso é que em algumas coisas eles são mais verdadeiros, eles assumem mais as verdades deles. Mas eu também acho desnecessária a grosseria, totalmente. Acho que pode ter o outro lado mais compassivo, né? Que nem você contou a história da criança, aí eu acho que ter a compreensão que todo mundo erra, eu acho que talvez seja esse medo de errar, né? E essa vigilância sobre o erro excessiva, mas realmente é uma coisa assim, cada cultura tem a sua, né? Assim. sim, e eu sinto também, por exemplo, uma coisa que eu aprecio, que eu consegui corrigir alguns gaps também da nossa cultura, no sentido da palavra, da honra, de falar que vai fazer uma coisa e fazer, desse comprometimento. Eu sinto mesmo que foi um dos grandes legados que eu tenho desenvolvido, Eles são muito de bons nisso, né? os Eles assumem o compromisso, compromissos. eles cumprem, eles levam a sério, né? Você fala, vem e fica na minha casa, eles vão e ficam na sua casa. Então, convide se você realmente quer, né? Sim, para fechar isso, assim, do que eu estava falando da questão da cobrança, por um lado a gente vê como as coisas funcionam, assim, justamente pelas pessoas cobrarem e fazerem que as coisas aconteçam, as coisas funcionam, as coisas dão certo, você sabe que você pode contar, então sempre tem os dois lados, né? Então eu posso perceber mesmo que tem essa qualidade mesmo do como as coisas funcionam, do que a gente pode esperar, do que a gente... E eu vejo muitos aspectos, alguns gaps da nossa cultura, como eu fui corrigindo isso em mim, como eu me tornei hoje uma pessoa muito mais firme, consistente no que eu vou fazer, no que eu vou falar, nos compromissos que eu crio, em falar não, e me posicionar e falar não, e quando a gente pode pensar, se é uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir colocar no meu framework para fazer aquilo acontecer, eu já não crio compromisso, eu não fico naquela conversinha, e como eu desenvolvi vários aspectos da minha personalidade de uma forma muito mais alinhada com a gente chegar nos objetivos. Uhum. É legal, são os aprendizados, né? E achar esse caminho do meio, integrar o que é de melhor da cultura brasileira com o que é de melhor da alemã, né? Muito bom isso. Sim. Muito bom, querida. Se você tiver mais alguma coisa que você queira contar, nos conte agora.
que eu sei que você quer trazer uma música aí para encerrar. Sim, acho que eu já falei bastante. Sempre tem histórias, mas acho que por hora é isso. A receita para ser feliz vai ser viver com alegria, por isso que a gente vai encerrar com uma música, é isso? Sim, porque eu acho que a música, ela cabe em qualquer receita para ser feliz, o como a gente se conecta, o como ela transcende as culturas, o como, na minha experiência aqui, em diversos lugares, a gente consegue esse lugar de conexão, de uma linguagem universal. Então, para mim, é um elemento que a gente vive de música, somos música, e encerrar com uma música em 3 línguas, português, inglês e alemão, Ótimo. com o meu namorado, convidar ele para participar. Venham, acho então. que é uma boa forma da gente fechar. Ei, Holly! Olá, tudo? Hello! Aqui é o Holly. Zé com a Mimi. Meu casalzinho. Eba! Sag, spürst du sie auch? Die Musik in deinem Bauch, die Musik in deinem Herzschlag, die Musik in deiner Seele, hey ja, hey ja, hey oh. Sag, spürst du sie auch? Die Musik in deinem Bauch, die Musik in deinem Herzschlag, die Musik in deiner Seele, hey ja, hey ja, hey oh. Hey ya, hey ya, hey, hey oh, hey ya, hey ya, hey ya, hey, hey ya, oh, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey, hey ya, hey, hey oh. So can you feel it too? It's the rhythm, me and you. It's the rhythm of your heartbeat. It's the rhythm of your soul, hey ya, hey ya, hey oh. So can you feel it too? It's the rhythm, me and you. It's the rhythm of your heartbeat. It's the rhythm of your soul, hey ya, hey ya, hey oh. Hey ya, hey ya, hey, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya, hey ya, hey, hey ya, hey ya, hey yo. Hey ya, hey ya, hey, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey, hey ya. Hey ya, hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya, hey, hey ya, hey yo. Eu posso sentir a música entrar em mim, entra em meu corpo. A música em quem eu sou, hey ya, hey ya, hey oh. Eu posso sentir a música entrar em mim, entra em meu corpo. A música em quem eu sou, hey ya, hey ya, hey oh. Hey ya, hey ya, hey, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya, hey ya, hey, hey ya, hey ya, hey oh. Hey ya, hey ya, hey, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya, hey ya, hey, hey ya, hey ya, hey oh. Hey yo, lindo! Vielen Dank, muito obrigada. Lindo, gente, gratidão. Gratidão. Arro. Arro. Esse lado com vocês. Abraços, Brasil!